Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula. E eu voltei agora, né, com esse cursinho. E tem algumas mudanças aqui que, assim, bem interessante aqui. A primeira é que agora o projeto eu coloquei ele em TypeScript, né? Então, se você não sabe TypeScript, faz um cursinho aí no YouTube básico, só para você entender mais ou menos o que é e como utiliza. E tem algumas coisas que eu acabei mudando que eu não lembro de cabeça. Então, vou fazer só uma review aqui das coisas que diferente de tudo que a gente fez até agora, né? Então, o primeiro é esse aqui de teclas, né? Que são essas teclazinhas aqui, que também já vou ajeitar aqui. Aqui eu coloquei com espaço vazio este canto e este canto, mas eu vou colocar aqui para o primeiro vai ser para remover e o segundo vai ser para ser igual. Aqui o projeto não está rodando, deixa eu rodar ele aqui, npm start, beleza. Show, já abriu. Então aqui eu tenho as teclas, né? O de excluir e o de que é igual, que eu já adicionei. A gente tem a nossa Safe Area View, a nossa status bar, aqui o nosso ícone, aqui o nosso visorzinho e também a nossa flat list aqui para ser o teclado, beleza. De estilização aqui a gente está usando o Style Sheet, né? Aqui o nosso container. O nosso ícone aqui no iOS ele não está aparecendo, eu só vou fazer um ajuste que vai ser o seguinte: em vez de colocar porcentagem, eu vou colocar align self center e o top eu vou colocar 10%, vamos ver como que fica. Ou deixa eu colocar 30%. Cadê esse negócio? Icon absolute align self top. Era pra ele estar aparecendo, né? Aqui, ó. Também colocar a cor. Beleza, tá bem no meio da tela. Quase no meio da tela. 10% fica um lugar legal. Aqui o nosso visor. Acho que a diferença foi que eu coloquei flex 1. A nossa equação. O resultado. E o teclado, né? Se tiver alguma coisa diferente aí, compara com o seu e já faz a correção. A outra coisa que aqui na tecla eu estou passando para string, nosso item. Aqui eu coloquei a tipagem da prop, né, que vai ser uma string. E esse background color, na verdade eu posso arrancar ele daqui. Posso tirar ele. Aqui. Ele vai quebrar ali, né, e aqui no container eu posso colocar o background color que eu quiser aqui. Então aqui eu vou colocar, assim fica legal, mas eu vou colocar esse preto. Esse padding aqui na esquerda, depois a gente vai ajeitar ele, beleza? Mas enfim, agora a gente já está bem sincronizado. O que a gente vai fazer nesta aula? Se você perceber, tá tudo fixo, né? A gente não consegue clicar em nada ainda, não tem nenhuma ação. Então isso que a gente vai fazer aqui, colocar ações nos nossos botões. Então aqui a gente vai criar primeiramente o nosso estado, por causa que como que a gente vai comunicar uma variável, né, com a nossa tela, nossa parte aqui do componente, a gente precisa de um estado para fazer essa comunicação. Então a gente vai ter aqui a nossa equação, o set equação, né, para a gente alterar a nossa equação, os state aqui importando do React Native, ele vai começar como valor default dele com uma string vazia. Em vez de a gente ter aqui esse 21 mais 20 na equação, a gente já vai colocar aqui o nosso estado. Beleza, já está aqui o nosso estado. Só que eu quero que esse estado seja alterado toda vez que a gente clicar em alguma coisa aqui, né? Então a gente já vai colocar esta funcionalidade. Primeiramente, a gente vai criar uma função que ele vai ser, deixa eu ver, adiciona dígito. Boa, adiciona dígito. E aqui vai ter o dígito, ele vai ser do tipo string, e é isso. E aqui eu vou dar um set equação mais dígito. Aqui não é tão legal a gente colocar dessa forma, tem uma forma que fica bem mais interessante, que é o que? A gente utiliza uma error function para acessar o valor anterior. Então aqui a gente está pegando diretamente esse valor aqui, só que a gente quer acessar o que já tinha antes, que tem uma outra forma de fazer, que a gente pode colocar aqui
equação anterior. É uma array function que vai devolver para a gente o valor que a gente vai querer colocar em equação. E o que a gente quer fazer? A gente quer concatenar o que já tinha antes, né, na equação anterior, com esse novo dígito. Beleza? Então aqui na nossa tecla, quando a gente tiver esse evento de clique, a gente vai ter que chamar essa função. Só que se a gente for ver aqui, ó, ela ainda não está aceitando nada, né? Então vamos ver aqui, vamos vir aqui na nossa tecla. Aqui nas props dela, a gente vai colocar um onPress como outra propriedade, beleza? E ele vai ser uma função que não retorna nada. Então a gente está tipando que o onPress vai ser uma função e o retorno dela vai ser nada. Se a gente colocasse aqui um number, a nossa função teria que retornar um number, entendeu? Mas aqui a gente vai colocar só void, que não é nada. Vamos pegar aqui o nosso onPress e passar no onPress to touchable opacity. Beleza. Agora aqui ó, ele já está dando um erro que ele já está esperando o nosso onPress. Então aqui a gente vai passar uma função para ele e vamos chamar aqui o nosso adicionar dígito. E aqui a gente está esperando esse dígito, né? E quem que é esse dígito? É o próprio item que a gente está renderizando, né? Então quando eu clicar no 9, eu quero passar o 9 para a nossa equação. Então a gente passa aqui. Aqui, ó, na verdade, eu vou deixar assim por enquanto. Eu vou passar string assim. Opa, passar em string mesmo. String item, beleza. Se a gente fizer isso, a gente já consegue ver que a gente está conseguindo colocar todos eles. Só que as funções, né, tipo, por exemplo, isso aqui era para limpar. Ele não está limpando ainda porque a gente não fez essa parte. Isso daqui era para remover. A gente não fez essa parte ainda, mas ele já está aqui adicionando, né? Então, beleza. O que seria os principais aqui? Seria adicionar, né, aqui os nossos números, os operadores. Isso a gente já está fazendo. Só que também a gente tem que colocar algumas funções, né? Por exemplo, para limpar, para quando a gente quiser aqui remover, para quando a gente quiser ver o resultado. Então vamos começar para quando a gente quiser aqui limpar. Então quando o nosso dígito que a gente clicar, olha, ele já até colocou aqui pra gente. Eu vou tirar essa carinha aqui, ó. Quando o nosso dígito for igual a esse C aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um set equação e deixar como vazio. Beleza. Só que se a gente fizer isso, ele colocou o C ali, ó. Por que ele está colocando o C? Eu vou colocar vários 8 aqui e depois está colocando o C. Por causa que a gente está limpando a equação e depois a gente está colocando o dígito na equação de novo. Então a gente tem que parar aqui, ó. Limpamos a equação? Limpamos. Então já para por aqui. Fechou? Então essa daqui, ó, já está feita. A gente pode colocar o que quiser aqui. Aqui assim, colocando bastante coisa. Limpamos e já era. A próxima funcionalidade aqui, mais importante, né, seria a gente remover o último item, né, o último dígito. Então aqui, se o dígito for esse daqui de remover, já vamos colocar aqui e já vamos colocar o return. Então aqui, o que a gente vai ter que fazer? Ó, ele já até está pegando aqui pra gente, já está indicando pra gente. Lembra que aqui a gente tem acesso à equação anterior e a gente vai retornar o que a gente quer salvar dentro da equação? Então aqui o que a gente está fazendo? A gente está cortando a nossa string. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem 998. A gente está vindo do começo aqui, o índice 0, o start. Então, o índice 0 aqui, ó, é o 9. E até onde a gente vai tirar? A gente vai tirar até o length menos 1. Então, aqui a gente tem 3 de length, certo? A gente vai dar um menos 1, que vai pegar o último. Então, aqui salvando dessa forma, quando a gente vem aqui, olha só, ele removeu o último, justamente por causa disso daqui, ó. A gente vai cortar a nossa string, por exemplo, como estava lá, né? Vou colocar 1, 2, 3. Vou colocar 0, 1, 3, 4, sim, 3, 4. Beleza. A gente vai
fatiar aqui a nossa string. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar só até essa parte. Então, exatamente isso daqui. O começo da nossa fatia vai ser no índice 0, o primeiro índice. E qual que vai ser aqui, ó? O final vai ser o tamanho dela menos 1. Então, aqui a gente tem um tamanho de 1, 2, 3, 4. Então, 4 menos 1, 3. Então, a gente vai pegar só esses daqui, ó. Certo? E aí, funciona certinho aqui, ó. Removeu. Beleza. Então, aqui a gente já fez para limpar, para remover e falta agora para calcular. Então, se dito, né, for igual a igual, eu já vou colocar aqui para dar um return no final. E aqui a gente vai ter que colocar, vai fazer o cálculo de fato, né? Mas como isso daqui já foge um pouco do escopo aqui de adicionar o dígito, a gente não está só adicionando. Agora a gente também vai estar calculando. Então eu vou criar uma nova função que vai fazer essa parte. Então aqui a gente vai colocar calcular, beleza. A gente vai colocar aqui qual que vai ser a equação que a gente vai calcular, vai ser uma string. E aqui a gente tem uma função chamado eval, ele já até sugeriu aqui pra gente. Esse eval, o que ele faz? Ele recebe uma string. Então, por exemplo, a gente tem uma string aqui, ó, de 1 mais 1. Ele vai entender essa string aqui e vai fazer o cálculo dela. 1 mais 1 vai ser 2. Ele vai devolver isso pra gente. Então, aqui, ó, agora a gente tem esse calcular. E vamos colocar ele aqui, o calcular. A gente vai ter que fazer algumas tratativas dele nas próximas aulas, mas por hora é isso. Então, se a gente for ver, vamos ver o resultado aqui, ó. Vamos colocar um log do resultado. Vou até subir um pouquinho mais. Bom, então a gente coloca 1 mais 1. O que a gente espera? Que quando a gente clicar aqui no igual, ele caia aqui, que ele vai fazer o nosso cálculo e vai exibir pra gente. Aqui, ó. 1 mais 1, 2. Ele até colocou aqui, só que a gente não é para colocar na equação, né? A gente vai depois criar um estado de... Bom, já vamos aproveitar, já vamos criar agora já, ó. Então, vamos criar um estado aqui de resultado. Set resultado. Show. Aqui, a gente, em vez de dar um set na equação, a gente vai dar um set no resultado. E onde estava fixo, a gente vai colocar aqui, ó, o nosso resultado. Beleza. Então, colocar 1 mais 1, colocar igual, show, agora apareceu 2. E quando a gente limpa, ele limpa ali em cima, só que também vamos colocar aqui, ó, para limpar aqui embaixo, set resultado, vazio. Então, quando a gente limpar, ele já limpa os dois. Beleza, então agora a maioria das coisas, dos cenários, né, a gente já está conseguindo, ó, ele já deu um erro. Por que ele deu esse erro? Por causa que a gente colocou, será que dá para tirar isso daqui? 5x5. Quando a gente vai fazer uma multiplicação aqui no JavaScript, a gente não faz assim, ó, sei lá, 2 vezes usando esse asterístico, em vez de ser o x, certo? A gente usa o asterístico. Só que a gente está passando um x para o nosso eval. É como se a gente estivesse literalmente passando um x para ele. Ele não entende o x como um operador de vezes, ele entende o x como x. E por isso ele quebrou. Então, como que a gente pode fazer uma tratativa para isso? A gente pode até adicionar aqui, ó, um try catch para fazer uma tratativa. Então, aqui try catch, try catch. Colocamos aqui no try o que a gente quer que aconteça. E caso ele dê algum erro, por hora eu vou dar aqui erro. Vou colocar assim, ó, erro. Show. Então aqui eu vou limpar. Quando a gente colocar 1, pra gente avisa, mas ele entende como x, né? 1 vezes 8. Ele não quebrou a interface, mas ele apareceu aqui um erro. Depois a gente vai fazer uma tratativa certinha para isso. Mas isso aqui também vai acontecer, por exemplo, quando a gente colocar algum número quebrado. Então, tipo, 1,5 mais 1,5. Se a gente der aqui
o igual, ele deu 1,5, ele deu um negócio aqui meio estranho, né? Que não é o que é de verdade. Mas a gente vai ver como a gente trata isso, por causa que da mesma forma, quando a gente vai criar aqui um número decimal, né? A gente não põe tipo 1,2, 1,5, a gente põe 1,5, certo? Então a gente também vai fazer essa tratativa. Mas vamos deixar isso daqui para a próxima aula. E por hora é só. E te vejo na próxima.